Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 28 de maio de 2021, teremos 5 palpites. Vamos começar na primeira divisão do Egito e vamos terminar na Série B brasileira. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, El Masry e o Wadi Degla. Jogo válido pela primeira divisão egípcia. O El Masry, atual terceiro colocado com 39 pontos, e o Degla ali em 17º com 17 pontos. Enquanto o Masry briga pelas competições europeias na próxima temporada, o Degla briga para sair da zona do rebaixamento. Então, duas equipes em momentos completamente opostos. O Masry, nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Degla vem de 2 empates e 3 derrotas. Claramente equipes em momentos bem opostos, com elencos que mostram a superioridade da equipe mandante. Sem falar que quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias da equipe mandante e 2 empates. Então, para esse jogo, galera, não tem muito o que fazer senão a vitória do El Masry. Até porque a equipe vem muito bem na competição, deu um trabalho muito grande para o Zamalek, chegou a estar vencendo o jogo e acabou tomando a virada. O Zamalek, que é o melhor time da competição atualmente, vem fazendo uma excelente campanha, e o Masry também, tanto que está brigando pela competição europeia na próxima temporada. Então aqui não tem outra alternativa senão um handicap asiático 0 e menos 0.5 no El Masry. Odd está na casa de 1,52, porque a equipe mandante vem no momento melhor, vem de boas vitórias, vem de um bom jogo com o Zamalek, enquanto o Degla vem de 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. A equipe não consegue demonstrar um bom futebol, tem apenas 17 pontos em 23 partidas e está praticamente cada vez mais perto da segunda divisão, até porque está bem longe do 15º colocado e não vem mostrando um bom futebol. Enquanto a partida, a equipe mandante vem muito bem, vem fazendo bons jogos, e para esse jogo acredito que não deve ser diferente. Por isso, o handicap asiático 0 e menos 0.5 no El Masry, odd na casa de 1,52. Passando agora para Aarhus e Aalborg, jogo válido pela primeira divisão dinamarquesa, aqui mais disputa da Conference League, vaga válida para o próximo torneio da UEFA. Duas boas equipes, né? Enquanto o Aarhus vinha jogando a faixa de disputa de título, além de disputa de título, competições europeias na próxima temporada, o Aalborg vinha na faixa de disputa ao rebaixamento, e o primeiro colocado dessa faixa teria a chance de enfrentar o time classificado na zona da Conference League, e por isso a realização desse jogo. Mas é um torneio que tem uma tendência muito boa para gols, até porque o Aarhus nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já o Aalborg nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. Já quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo senão mais de 2.0 gols. Odd está na casa de 1,50 e é um jogo que eu vejo com muitas possibilidades para 2 gols. Até porque o Aarhus, apesar de vir de 2 derrotas seguidas, vinha jogando com equipes mais qualificadas, tanto que perdeu para Brøndby, o atual campeão, e o Midtjylland, outra equipe muito forte no cenário dinamarquês. Enquanto o Aalborg, apesar de vir de 2 vitórias e boas sequências de jogos, vinha disputando com equipes teoricamente menos qualificadas. Então é um jogo que tem uma tendência muito grande para gols, até porque vale uma vaga em uma próxima competição europeia. O Aarhus, pela tendência, é um time melhor, mas a equipe do Aalborg vem num bom momento. E quando essas duas equipes se enfrentam, tem uma boa tendência de gols. Então acredito que ao menos 2 gols nesse jogo é possível. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 para Aarhus e Aalborg. Passando agora para St. Patrick's e Dundalk, jogo válido pela primeira divisão irlandesa. O St. Patrick's, atual terceiro colocado com 25 pontos, e o Dundalk ali em sétimo com 14 pontos. Enquanto o St. Patrick's briga ali até pela liderança da competição, o Dundalk, atual sétimo colocado, uma forte equipe no cenário irlandês, mas que não começou tão bem a competição e encontra sérias dificuldades. Mas é uma competição que tem uma boa tendência para gols e duas equipes que vêm respeitando essa regra, teoricamente, né? O
São Patrick's nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Já o Dundalk nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 1.5 gols. Odd tá na casa de 1,40, mas é um jogo com 5 minutos, essa odd tá batendo 1,50 e eu vejo com bons olhos, porque a equipe do São Patrick's vem num bom momento, é a atual terceira colocada, a 3 pontos do líder, vem marcando muitos gols, mas vem oscilando. Essa oscilação se deve muito à equipe que está tomando muitos gols. O que acaba acontecendo, a mesma coisa com o Dundalk. É uma forte equipe no cenário irlandês, mas não começou tão bem a competição. Vem tomando muitos gols e vem oscilando. Tanto que os últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Sem falar que quando se enfrentam, a tendência de gols costuma também ser muito boa, até porque são 2 boas equipes, principalmente o Dundalk, pelo histórico que tem no campeonato irlandês. Por isso não tem outra alternativa senão mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 para São Patrick's e Dundalk. Mas eu deixo aqui um adendo também para um jogo que tem uma boa tendência para ambos, até porque o São Patrick's nos últimos 5 jogos, todos os jogos tomou gol, e o Dundalk a mesma coisa nos últimos 5 jogos, todos os jogos tomou gol. Sem falar que quando essas equipes se enfrentam nos últimos 3 jogos, todos terminaram 1-1. Então é um jogo que tem uma boa tendência para gols, porque de um lado você tem a equipe do São Patrick, que está muito bem na competição, e do lado uma forte equipe do cenário irlandês, que apesar de não vir muito bem, vem marcando gols, vem dando trabalho em seus jogos. Então é um jogo que tem uma boa tendência tanto para o ambas marcam, como para mais de 1.5 gols. Jogo muito bom para gols. Passando agora para Náutico e CSA, primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, 2 boas equipes que foram campeãs estaduais e vêm com um gás, com uma moral, com a tendência de fazer até uma boa competição, tanto Náutico como CSA. Mas como todos sabem, o Campeonato Brasileiro da Série B tem uma tendência de poucos gols, de ser jogos mais truncados, de serem jogos mais travados, mas aqui, pondo na frente a frente 2 boas equipes que vinham fazendo boas campanhas, que vinham fazendo bons jogos em seus estaduais, eu acredito que não deve ser diferente, deve manter essa tônica, principalmente nesse começo de competição. Até porque o Náutico, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Já o CSA, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 2 jogos, os dois teve 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,40, mas é um jogo com 5 minutos mais ou menos. Essa odd está batendo 1,50 e eu também vejo com bons olhos. Apesar de ser um começo de competição, é um começo que são equipes que ainda não tem muito parâmetro da outra, a não ser os campeonatos estaduais que elas disputavam, mas são 2 equipes que chegam com moral, 2 equipes que foram campeãs, 2 equipes que vinham jogando bem e que tem boa perspectiva nessa competição. Então, por isso, apesar de ser um campeonato com uma tendência muito maior de poucos gols, eu acredito que para esse jogo deve ser um jogo de ao menos 2 gols, porque a gente tem 2 boas equipes e 2 boas equipes que podem aspirar à primeira divisão. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5 minutos de jogo. E passando agora para Vila Nova e Botafogo, outro jogo válido pela Série B, também primeira rodada. Aqui o Vila Nova chegou na final do Campeonato Goiano, acabou perdendo nos pênaltis, já o Botafogo nem isso fez, acabou disputando a Taça Rio, que valia o 5º lugar do Campeonato Carioca com a equipe do Vasco. E são 2 equipes que também chegam com boas aspirações na competição, o Botafogo mais pelo peso da camisa, mas são 2 equipes que para mim devem ficar ali mais no meio de tabela. Jogo que na minha visão deve ser bem truncado, apesar do Vila Nova ter chegado na final da competição goiana, é uma equipe muito retraída que marca o primeiro gol e se retrai bastante e acaba dando muitas oportunidades ao adversário, acaba tomando muitos gols, tanto que os últimos jogos, quando não venceu de 1-0, acabou empatando a sua partida, e o Botafogo vinha fazendo muitos jogos travados, principalmente com o Vasco e com equipes consideradas medianas do cenário carioca. Então é um jogo que eu vejo com a tendência muito forte de ser bastante, mas bastante truncado, mas com um ligeiro favoritismo para a equipe do Botafogo, principalmente pela camisa, por tudo que tem em contexto do jogo. Por isso, nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático 0 e mais 0.5 no Botafogo,
odd está na casa de 1,45, porque eu acredito que a equipe do Botafogo deve sair com ao menos um empate desse jogo. O nosso palpite quer dizer que, se o Botafogo empatar, a gente ganha só metade da stake. Se o Botafogo ganhar, a gente ganha tudo. A gente só perde se o Villa ganhar um jogo. Mas eu vejo que, apesar de ser duas equipes travadas, teoricamente bem equilibradas, eu vejo o Botafogo um pouco mais superior, ligeiramente superior, até porque o Vila Nova é uma equipe muito retraída. Se fazer o gol, vai dar espaço para a equipe do Botafogo, porque ela volta todinha. E a equipe do Botafogo, na minha visão, deve começar mais em cima, deve ter as ações do jogo, porque é uma equipe que precisa muito da vitória, precisa voltar à primeira divisão, tem mais camisa e, na minha visão, também tem um elenco um pouco melhor que a equipe goiana. Por isso, handicap asiático 0 e mais 0,5 no Botafogo, odd na casa de 1,45. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 5 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!